Aquele homem estava diante de uma pia repleta de pratos, talheres e panelas, enfim, diversos utensílios para lavar. Havia-se passado apenas alguns dias desde o falecimento precoce da esposa tão amada. Ele pensava consigo mesmo, angustiado, porque a esposa o abandonou tão cedo. Agora ele estava ali, arrumando a cozinha, com 5 filhos pequenos para cuidar, sentindo-se muito pressionado com a quantidade de atividades domésticas, tendo ainda de manter sua atividade profissional. E naquele momento, o barulho das crianças era ensurdecedor. Ao mesmo tempo, ele se perguntava como era possível para uma mulher dar conta de tanto serviço. Era o almoço, as roupas para lavar e passar, a casa por limpar, a educação dos filhos, os afazeres da escola de cada um, sem contar a atenção que tinha de dar ao marido, bem como aos filhos, e tantos outros assuntos. Como será que elas se sentiam em relação a si mesmas diante de tamanha carga? Mas naquele momento ele estava muito aborrecido. O filho menor perguntava o tempo todo onde estaria o outro irmão. Eles estavam brincando de pique-esconde, e a todo momento o filho vinha e lhe perguntava onde o irmão teria se escondido. A irritação íntima do pai fazia a insistência do menino se tornar insuportável. Em meio a toda essa pressão, a campainha toca. Ele vai atender e se depara com um mendigo. Sim, um mendigo que lhe pede um prato de comida. Ele disse que não tinha comida. O mendigo insiste, diz que deve haver algo na geladeira. Como era de se esperar, sua irritação vai ao extremo, diante daquilo que ele julga uma petulância, um mendigo insistir por um prato de comida da geladeira. Com isso, descarrega nele todo o seu nervosismo, perguntando quem ele pensa que é para dar tal ordem. O mendigo então pergunta por sua esposa. O homem esclarece sobre o falecimento. Ele lamenta e explicou que sua esposa sempre lhe atendeu com carinho e sempre buscava na geladeira algo que pudesse lhe oferecer de bom grado. Ele não tinha residência e todo mês passava por ali. Detalhou então o atendimento amável e atencioso que ela sempre lhe dispensava. Naquele instante, o mendigo insiste pedindo que abra a geladeira. O homem, muito nervoso e afirmando não haver nada na geladeira, resolve colocar um ponto final naquela situação. Supondo que o mendigo iria definitivamente embora, resolve abrir a geladeira para mostrar para aquele atrevido que nada tinha para lhe servir. No momento em que ele abre a geladeira, leva um enorme susto e dá um grito. O filho pequeno que o irmão tanto procurava estava lá, escondido na geladeira. Ele havia aberto, entrado e puxado a porta, porém não conseguia sair. Foi aquela correria até o hospital. O menino é atendido e fica bem. Porém, o médico atendente afirma que o garoto foi salvo por uma questão de segundos. Somente aí ele pôde compreender o real motivo da vinda do mendigo até sua casa exatamente naquela hora, e principalmente como o gesto costumeiro de sua esposa repercutiu naquele momento em favor do filho. Se não fosse sua gentileza todas as vezes que o recebeu, aquele mendigo não teria sido tão insistente. Talvez nem tivesse batido naquela porta naquele momento crucial. Algumas pessoas se posicionam como vítimas da vida e das circunstâncias. Imaginam que são perseguidas pela má sorte, que a vida, por sua vez, faz tudo contra elas. No máximo se consideram ao sabor das circunstâncias. Mas esse depoimento demonstra exatamente o oposto. A vida concorre para o nosso bem e para a nossa felicidade. Na verdade, o universo conspira a nosso favor. E a felicidade, algumas vezes, só não se concretiza porque não entendemos as mensagens que nos chegam a todo momento. É inegável que aquele homem passava por um momento muito difícil de sua vida.
mas em seu processo mais amplo, os fatos se encadearam a seu favor. A morte da esposa, do marido ou de qualquer ente querido, por mais que seja dolorosa, é um fato a que todos estamos sujeitos. Porém, é preciso considerar que determinadas contrariedades, muitas vezes, nada mais são que providências a nosso favor. Muitas pessoas se livram de acidentes ou infortúnios exatamente pela ocorrência de um imprevisto que lhes impede de prosseguir viagem ou de tomar determinadas iniciativas. Isso nada mais é do que a providência divina agindo para nossa segurança e proteção. Portanto, cabe prestar atenção nos detalhes, prestar atenção nos acontecimentos à nossa volta, para entender que muitos deles estão sinalizando simplesmente a proteção que necessitamos, embora se apresentem com a aparência de alguma tribulação, uma dificuldade ou algum acontecimento que aparentemente se mostra negativo. Pense nisso.